Ufa, consegui abrir meus olhos. Achei que eu não iria conseguir sair desse pesadelo que eu estava tendo. Naquele momento, nada para mim fazia sentido, pois eu olhei para os lados e vi que eu estava em um lugar totalmente novo. Parecia uma floresta, um jardim, tinha muitas árvores. Notei também que tinha algumas pessoas, uns 50 metros de distância, todos usando roupa preta, ali reunido ali, alguns com a mão na cabeça, outros chorando, outros um abraçado com o outro. Eu fui em direção, só que eu notei que eu só conseguia ver minha mão, meu pé e mais nada, eu não conseguia ver meu corpo. Então presumi que eu estava em primeira pessoa. Mas eu falei, o que está acontecendo? Eu fui em direção. Chegando lá, eu consegui ver que algumas pessoas eu conhecia. Umas de muito tempo, desde o tempo de colégio, e outras pouco tempo que eu conheço. Mas o mais doido que foi é o que estava ali no centro deles ali. Era um caixão. O caixão estava aberto. E quando eu fui ver, eu tomei um susto, caí para trás, sem entender nada. E gritando, por quê? Por quê? O que está acontecendo? Bom, quem estava no caixão era eu. Então caiu minha ficha. Então ali era o meu erro. Mas como que eu morri? Como que eu morri e estou me vendo? Cara, simplesmente eu senti um arrepio, um vento, e do nada eu comecei a notar que aparecia asas em torno do meu corpo. Então as asas se abriu e eu comecei a me sentir que eu estava saindo do chão, como se eu tivesse subindo aos poucos. E minhas asas começaram a bater. Então eu comecei a subir, peguei uma certa altura, sim. E essa altura só crescendo, crescendo. Lá de cima, na mesma altura que você vê um balão, na mesma altura que você vê um pipa, eu olhava lá de cima para baixo e eu vi que literalmente era um cemitério e tinha bastante gente. E aquelas pessoas começaram a ficar pequenininha, pequenininha, e eu subindo, 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 subindo para o alto. E o engraçado é que eu sempre tive medo de altura, né? Mas nesse momento eu não tava com medo. Simplesmente eu tava curioso para saber o que tem lá em cima. Se realmente eu tinha morrido, então é assim que acontece quando você morre. Bom, eu fiquei preocupado também um pouco com a minha alma. Mas aí eu parei para pensar, falei, poxa, pelo menos eu posso afirmar que nessa vida eu não cometi nada de grave, né? Talvez traições, né? Em relações amorosas, com um pecado, minha alma está condenada. Mas se não for isso, eu acredito que eu vou para algum lugar bom, né? E ali eu subindo, 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 comecei a olhar, eu comecei a ver uma espécie de enxame de mosca, muitos pontos pretos, assim. Só que quando chegando perto, mais perto, eu olhei, não eram moscas, mas eram pessoas que também estavam ali
com as suas asas. Asas pretas, negras. E tinha, não sei quantos, mas sei lá, uns 50 mil, 100 mil, não sei dizer quantos. Mas era muita gente, mas muita gente ali, basicamente do mesmo jeito que eu estou, com asas. Então, será que são todas almas que acabaram de passar da vida terrena, do carnal para o astral? E olhando para frente, eu consegui ver um ser muito grande, de uns 3 para 4 metros de altura. Um ser tinha uma roupa muito estranha. E era um ser que, olhando assim, rapidamente, eu consegui contar 8 asas de anjo em torno. Seu rosto não tinha, mas tinha como se fosse uma proteção de tela, parecendo uma abelha. E esse ser, ele tinha um bastão, sabe? Era um ser que tinha mais ou menos uns 3 para 4 metros. E ali, eu fiquei assim, nossa, que isso? O que tá acontecendo? E eu comecei a olhar e falei, nossa, parece que foi uma convocação. Algo vai acontecer, será? Bom, se algo ia acontecer, até aquele momento eu não sabia, mas aconteceu. Simplesmente, aquele ser de quase 4 metros, que estava bem alto, ele simplesmente começou vamos dizer assim, como se fosse ele falando, mas eu conseguia ouvir diretamente na minha cabeça, sabe? Ele falava assim diretamente nas nossas mentes. E ele pegou aquele bastão e começou a movimentar o bastão. E dentro da minha cabeça falava assim: atenção, vocês todos foram convocados. Agora vai começar realmente a trajetória de vocês. Pois a vida terrena é só o início, é só um princípio. Porque a morte não existe. A morte é só um estágio. Pois a vida simplesmente é um estágio que você está dormente. E quando você sai do carnal e vem para o espiritual, é onde tudo acontece. E algo interrompeu ele, pois ali ele estava dando algumas palavras que eu mesmo não estava entendendo muito, e quem estava em volta também não estava entendendo, mas só escutei um barulho de trombeta. Aí eu lembrei sobre a profecia das trombetas e foi tocando aquele som, e aquele ser, né, falando nossas cabeças, falando assim: se prepara, pois eles estão vindo. E um grande portal se abriu, um portal de fogo, e daquele portal saiu centenas de demônios. E eu fechei os olhos e simplesmente eu senti minha alma caindo, eu caindo, me vi caindo, eu me senti caindo, me vi caindo. Eu tentava bater as asas, não conseguia, e do jeito que eu tava caindo, eu olhava para o alto e via
aqueles seres celestiais, pareciam anjos, enfrentando, saindo na porrada, literalmente na porrada com aqueles demônios. E pronto. Sabe quando você tá dormindo, tá sonhando com alguma coisa, você sente seu corpo caindo e você acorda assustado, caindo como se tivesse caído da cama? Na verdade, é quando sua alma volta para o seu corpo. E foi assim que eu me senti. E eu acordei. Acordei na minha casa, olhei para um lado, olhei para o outro, sem entender muito o que aconteceu ou o que iria acontecer. Sabe? Isso aconteceu comigo já tem 2 anos. E até hoje eu não consigo encontrar uma resposta para isso. Mas se já aconteceu alguma coisa parecida desse tipo com você, me fala. Pois será que somos convocados? Será que estamos aqui para aprender? Será que realmente o que aconteceu comigo só aconteceu comigo ou acontece com outras pessoas? Muitas perguntas sem respostas. Mas é isso. Se você gostou, deixe seu like e seu comentário.